Bem, queres introduzir? Sim, pode ser. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast aqui entre nós. O cenário desta vez já está a ser um bocadinho diferente. A última vez que gravámos a nossa estreia do primeiro episódio estávamos na Ilha da Madeira, mais propriamente na minha terra natal, digamos assim. Agora já estamos aqui de volta a Espinho, que é onde tem sido maioritariamente a nossa base, e estamos aqui perto da praia com um dia maravilhoso e estamos aqui a gravar a nossa segunda o nosso segundo episódio do Entre Nós. É verdade, e antes de mais agradecer a todas as pessoas que também nos foram dando feedback positivo, algumas mensagens que fomos recebendo, e obrigado, porque o propósito também é muito esse, acima de tudo, é inspirar e partilhar um bocadinho aquilo que nós, como tínhamos dito, íamos falando entre nós e achávamos que podia ser interessante para outras pessoas. E realmente, pelos vistos, estava certo. Mas de nada serve, as mensagens são boas, mas o que é mesmo bom é vocês porem o kill like no vídeo e subscreverem o canal para nós conseguirmos. Vamos definir aqui a primeira meta, que é chegar aos 200 subscritores no canal do YouTube. Por isso, enviem para um amigo, enviem para alguém que também saiba que vai ser útil a ouvir isto que nós vamos falar aqui, e deixem também vocês o like no vídeo e vamos a isto, ok? Hoje vamos falar aqui de algo que nós próprios nos acabamos por falar muitas vezes, que é o voltar ao eu antigo, muitas vezes, não é? No sentido de às vezes achamos que que fizemos um percurso, que evoluímos alguma coisa em nós, mas depois damos por nós muitas vezes, sem nos apercebermos, agirmos de determinadas formas ou dizermos determinadas coisas que nós não nos apercebemos, mas se tivermos alguém ao nosso lado ou estivermos abertos também a ouvir as pessoas, vamos perceber que aquilo não mudou. Se calhar nós achamos que mudou e não mudou, ou então realmente mudou alguma coisa, mas naqueles momentos de stress, de pressão, nós voltamos sempre a ser aquela pessoa ou atrás. Isto surgiu muito também. Queres explicar como é que isto surgiu? Nós fomos falando vários temas. Sim. O que é que podíamos falar aqui, mas ontem. Por acaso, nós ao longo desta semana, nós agora, cada vez que falamos sobre alguma coisa, a gente diz do género: olha, um bom tema para o podcast, é logo. E depois surge outra situação e a gente diz: olha, esta também era boa. E nós, durante esta semana, percorremos até por várias ideias, mas eu acho que ontem foi a mais impactante. Nós estávamos em casa, tínhamos estado o dia a trabalhar a partir de casa e depois decidimos que ao final do dia queríamos sair e fazer qualquer coisa. Então decidimos que íamos ir ao cinema. Uma coisa que nós gostamos de fazer. Sim, nós também. Hoje em dia, se calhar, há muita gente já não gosta mais da Netflix ou assim, mas a sala estava cheia. Por isso, ainda há muita gente que gosta do tradicional eu e gosto. Ir ver um filme. A tela e grande então é estávamos a debater qual era o filme que íamos ver. E é engraçado porque da última vez foi o Bernardo que escolheu o filme e disse: ai não, esse filme, ai não vou gostar disso, não sei o que, isso é. Comecei logo a dizer que provavelmente o filme não ia ser bom, e a verdade é que do último filme que fomos ver, adorámos e também transmitiu uma mensagem incrível. Então desta vez eu disse: olha, já que da última vez correu bem, desta vez vais ser tu a escolher outra vez. E nós abrimos a lista de cinema. Foi quase assim, não foi bem assim, mas foi quase. Foi parecido. E então nós abrimos a lista de filmes de cinema que estavam em exibição e o Bernardo: olha, este aqui da Fórmula 1 do Brad Pitt é capaz de ser fixe. E eu: carros, eu não liga nada disso, Fórmula 1, que mensagem é que vai ter esse filme, não sei o quê. Comecei logo ali a julgar ele: vais ver que vais gostar, isto não é sobre carros, isto tem uma mensagem muito poderosa por trás, eu percebi isso no trailer. Mas e eu assim, lá vimos o trailer e eu tentei ver para além do que fosse um filme de carros e eu: tá bem, pronto, Fada, já da última vez eu fui aquela pessoa a julgar, tá bem, pronto, vamos ver esse.
E a verdade é que eu até cheguei a partilhar nos stories, pá, alguns de vocês que me seguem também podem ver. A verdade é que foi um filme incrível, foi muito mais que carros, com uma mensagem mesmo Sim, eu poderosa. diria que os carros é só. Um meio, É um meio, é um veículo. exato, Que é o veículo. e acaba Neste de ser caso é o isso. veículo porque é um carro, mas é só realmente é um meio, sim. E nós já estávamos assim do cinema, que já meia-noite e meia, mais ou menos, estávamos a regressar a casa Sim. já meia-noite e meia e estivemos a debater no carro e eu olhei para o Bernardo e disse, fogo, não, isto vai ter que ser o tema deste domingo do próximo episódio do nosso podcast, porque Quer esta dizer, basicamente mensagem é muito nós poderosa. sinto que nós tivemos depois ali uma conversa sobre isto, mais ou menos, né? E tu acabaste por dizer, às vezes isto me acontece, mas tenho que mudar o meu. Eu acho que tenho que mudar o meu mindset. Ou tem a ver com o meu mindset, às vezes volta ainda. Sim, acabou Aqui, por ir, né? ou Isto. seja, aquilo que o Bernardo estava a introduzir inicialmente era em relação a isso. Sim, eu até disse, olha, eu, se calhar até precisas conversar, mas guarda para amanhã. Sim, basicamente foi isso. E então, se calhar também resumindo aqui um bocadinho o que é que foi a mensagem do filme, também sem vos dizer o que é propriamente o filme, porque Sim, se calhar sem ainda não spoiler, tiveram a oportunidade de ver, mas no fundo a mensagem que nós retiramos do filme é que nem tudo é sobre um resultado, um objetivo que tu queres atingir. Muitas vezes a gente acha que se atingir aquele resultado, ou aquele sonho, ou aquele objetivo que queremos atingir, vamos chegar lá e vamos nos sentir incríveis e realizados, e às vezes não é isso. Às vezes é. Ou seja, é o caminho. é isso, dizer, é o propósito do caminho e às vezes não ser o mas dinheiro, a conquista, o troféu. Mas a gente vai chegar aí, eu acho que a gente ainda vai chegar aí. Antes, eu acho que era mais interessante a gente abordar aqui outra coisa que é. Só concluindo o filme, também mostra é muito também aquele contraste de juventude com experiência, que também muitas vezes nós tendemos a desvalorizar as pessoas mais velhas e muitas vezes elas já têm alguma experiência que também nos pode ajudar. Não temos de fazer igual a elas. Era aqui no sentido contextualizado, Ah, pois sim, aquela sim. parte de se calhar nós muitas vezes acabarmos por agir à pessoa que nós achávamos que éramos no passado e às vezes há comportamentos que ainda temos semelhantes. Era no sentido contextualizado, Ok. estás a perceber? Sim, sim, sim. Pronto, e como tu disseste, é isso. E como eu também já tinha dito, que muitas vezes é isso. Nós próprios passamos por várias transformações, ou por opções que tomamos, decisões que percebemos também que tínhamos de fazer alguma coisa diferente porque não estávamos satisfeitos lá. E isso vocês podem perceber melhor no episódio anterior, no primeiro, que nós falamos um bocadinho mais sobre nós. Mas depois de nós estarmos aqui, e isto acho que qualquer pessoa sente, que é depois de tomar uma decisão qualquer, eu não faço mais isto, ou porque não gostou, ou alguém disse que não gostou, né? Pronto. Mas depois existem momentos que voltamos àquele comportamento antigo e às vezes é quase que é mais forte que nós, né? Porque nós não conseguimos. É quase como aquele sonho que nós estamos a ter e acordamos na altura do sonho. Eu não queria estar a sonhar isto, mas não conseguimos me controlar. Aquele de cair, aquele sonho de cair, né? Que nós estamos a sonhar e sentes e sonhas que tropeçaste e caíste. Sim, Sabes? acho que já E cais na cama, mas depois não caíste, né? Pronto. Não sei, tu queres partilhar algum momento desses? Sim, eu Tens estava assim mais eu estava a presente? contextualizar o filme para me levar um bocadinho a Ok. isso também. Quando estava a dizer e também estava a lhes explicar que era muitas vezes não é o atingir, Passar, mas ok, está tudo bem. às vezes não é atingir aquele resultado ou aquele objetivo. Eu sei atingir aquilo e sei que vou ser melhor, vou ser muito feliz. E às vezes não é isso, porque a mensagem do filme é um bocado essa, não é o ter ganho o troféu e está feito. E a mensagem do filme e da própria personagem principal é ok, tipo, ele atingiu um sonho, ele atingiu um objetivo, mas para ele nunca foi o receber o troféu ou os aplausos das outras pessoas. Era o propósito de continuar a fazer aquilo que ele gostava, que era a correr. Tanto que foi engraçado. Não vou contar, mas foi engraçado que se calhar no final
Ok. É difícil de contar. Não, passa, Mas não, é acho um que não é por bocado, aí. imagina, é um bocado É- tipo, no final, todas as pessoas se calhar estavam a celebrar e ele já estava à procura quase certo, que mas do imagina, próximo passo. eu acho que é mais porque- fácil tu falares aqui, se calhar primeiro desta parte, porque as pessoas vão conseguir perceber melhor Porque é a nível depois. pessoal. Sim, se falares, porque nós acabamos por passar por isso também, né? E a ideia se calhar é passar mais isso. O filme fez-nos quase que tomar essa consciência de que era um bom tema para nós falarmos aqui. Sim, sim. E, Sem querer dar o spoiler todo. acho que é interessante se calhar agora falarmos nós aqui na primeira pessoa o que é isso, porque se calhar as pessoas, é um filme, mas é um filme e tal. Não, é um filme, mas, está na mas que mensagem. retrata muito bem. Yeah. E se calhar é mais fácil para começar, tipo, lembras-te assim de algum momento, se calhar acabou por ser este, né? Este momento de que tu já estavas supostamente a agir de uma forma diferente, mas aconteceu alguma coisa e tu por estar sob pressão ou por estar em stress voltas a agir daquela forma como agias antes. Lembras-te de alguma coisa, um comportamento? Específico. Sim. É assim, eu acho que. A última vez que aconteceu, se quiseres dar um exemplo, assim. Eu tenho um outro exemplo. Sim. Pronto, então se calhar pode jogar por aí, a gente assim também acaba por discutir esse ponto específico. Posso pegar por aí, sim. Por exemplo, é algo que já tenho trabalhado, que é, eu dava muitas vezes por mim que começava a reagir quando era um tema que eu não concordava propriamente com o que as pessoas estavam a dizer ou que as pessoas não concordavam com o que eu estava a dizer e eu não conseguia explicar se calhar da melhor forma também. Yeah. E começava a ficar frustrado porque a pessoa não estava a perceber e começava a elevar o tom de voz, começava a falar alto, mas como estás a ver, mas não sei o quê, não sei o que mais, e depois um palavrão e outro palavrão, e de repente a conversa descamba, porque é normal, tu também recebes aquilo que dás, ou atrás, né, o que és, Claro. e é normal que se fales alto, a outra pessoa também queira falar ainda mais alto e tu falas ainda mais alto. Sim, E não leva a lado nenhum claro. e não se resolve nada. E era um padrão que eu tinha, muito. E também foi muito graças a ti que comecei a mudar isso, porque foi, que foi logo no início aconteceu um ou dois assuntos deste estilo, um caso deste estilo, situações, né? E tu disseste logo, olha, isto assim não, comigo não é assim. Mas também explicaste porquê e fizeste-me chamar à razão não, e apesar de não ser algo de ser algo que eu já soubesse, era algo que eu se calhar nunca tinha trabalhado ou posto quase que o prego no caixão, né? Se calhar porque também ali tinhas uma coisa mais forte a perder, Claro. que era eu. Sim, é isso. Não era? Sim. Tipo, mas pronto, eu acho que também a falar que a pessoa acaba por sim, e na altura eu tomar lembro essa consciência, não é? um caso específico e eu pedi desculpa, olha, desculpa, tens razão e eu não disse que não vai voltar a acontecer, mas Quis melhorar, claro. vou melhorar. E acho que foi uma coisa que era algo que já mais pessoas me tinham dito e avisado, mas pronto, acabou por ser. Acabei por ser desta forma que acho que consegui quebrar esse padrão. Se calhar Hoje em dia, olhando para trás, Sim. são muitas mais as vezes que consigo agir de forma diferente. Às vezes é calar-me, às vezes é falar, mas poucas palavras e muito baixo, e uma pergunta, às vezes para a pessoa que está ao lado, em vez de querer ser eu a pegar no martelo e partir a louça toda aos berros. E muitas vezes é isso. Eu acho que também tem a ver com o nosso próprio crescimento, porque imagina, tu se inteligência, acho que é um bocado de inteligência emocional que está relacionado. Tu se calhar já tinhas ouvido imensas vezes e nós hoje em dia se calhar e vamos ouvindo imensas vezes a mesma coisa, mas há uma vez
particularmente que se calhar nos toca de maneira diferente. Sim. Tanto seja porque nós já estamos a ser outra pessoa, já estamos com uma mente mais aberta também para receber e ouvir essa mensagem. Pode também ter a ver muito com a fase em que estamos. E se calhar na fase em que fui eu-te a dizer, tu se calhar também já eras outra pessoa e apesar de já o teres ouvido antes, se calhar 10 ou 20 vezes, quando fui eu a dizer, se calhar tu já ouviste de outra forma, ou recebeste a mensagem de outra Sim. forma e para ti teve outro impacto. Sim, e também porque tu de alguma forma deste também o exemplo, Claro, né? claro. Pronto, que é importante. Acho que é como eu estava a dizer, acaba por ser um bocadinho essa parte da inteligência emocional que é um bocado que é seres inteligente perante a emoção, né? Claro. Acho que é um bocado isso. Se calhar há um outro, se calhar outro comportamento também que vou melhorando, mas acho que aquele mais, digamos, que estava mais à vista, que saltava mais à vista, acho que era esse. E se calhar pode parecer simples ou banal, mas é algo que muda o jogo, porque ele depois vai trazendo outros pequenos comportamentos associados. Claro, depois desencadeia. E resultados diferentes também. Acaba por tens que desenvolver sensibilidade também, porque depois, se tu não falas alto, estás a pensar que já não podes falar alto, vais falar de outra forma, o que é que vais dizer, o que é que tu vais dizer, o que é que vais gerar na outra pessoa, e que comportamento vai gerar, que resultado é que tu queres também, por isso é que vais dizer aquilo. E isso é tudo sensibilidade que tu vais desenvolvendo e depois aplicas isso em tudo, com um amigo, com um pai, com uma mãe, num negócio, e são coisas que nós depois vamos levar para a vida e pronto, que surgiu. Sim, eu acho que acima de tudo a gente ao longo da vida a gente vai tendo várias experiências, vai contactando com vários tipos de pessoas e vamos acabando por crescer e nos moldar enquanto pessoas, conforme o meio, não é? E as pessoas Sim. que nos rodeamos. E às vezes nós até sentimos que estamos a melhorar em alguns aspectos, mas quando há ali uma situação, se calhar, de maior sensibilidade ou maior stress, digamos, parece que os nossos antigos hábitos vêm ali um bocadinho ao de cima e parece que é um bocadinho mais difícil ou desafiante de controlar. E se calhar vou aproveitar também aqui a carruagem. De alguma coisa. Vou aproveitar que também expuseste essa tua faceta, não é? Que também tens noção que era algo que se calhar antes tinhas muito vincado e que se calhar agora tens vindo a melhorar. Sim. Antes de continuares, há malta que está a ver o vídeo, ainda não pôs like, por isso malta, ponham um like no vídeo que é importante, ajuda-nos a crescer. Se vocês acham que isto é fixe e pode ir para a frente, ponham um like, porque senão é como eu vos disse, não adianta nada. As mensagens é muito bom para nós receber, mas na prática o projeto anda com o like e com as partilhas. Bora, vamos em frente. Então, continuando, acho que eu aprendi isto com o André, que ele não é que fazia isto muito bem, eu vou aprender. Sim, claro, mas estarmos aqui só a gravar tipo um simples vídeo a falarmos, é nós também se calhar inspirarmos a pessoa que está do outro lado e que se calhar muitas vezes pode passar pela cabeça todo este tipo de situações, mas o ouvir em voz alta acaba por ter sempre outro impacto. Sim. Mas tu ias partilhar Sim, e também neste segmento partilhar um bocadinho, se calhar aqueles velhos hábitos, eu às vezes não gosto de dizer como velhos hábitos, porque tal como falei no vídeo anterior, eu nestes últimos 6 meses da minha vida também tive muita transformação, em que deixei o meu emprego em enfermagem e neste momento eu trabalho de forma remota e a full time, nesse sentido, e tenho essa liberdade de trabalhar em qualquer lugar. Isto também acabou por passar aqui por vários processos de transformação, sobretudo interior. E neste segmento o que o Bernardo estava a dizer, eu muitas vezes deparo-me também com situações em que situações às vezes se calhar de maior stress, conflito, que se calhar implica que a pessoa tenha um pouco mais de calma e clareza sobre a situação, sem se calhar se alimentar muito do que está a acontecer e depois quase que deixar de ver. E isto é algo que eu sinto que muitas vezes hoje em dia
durante o meu dia a dia, quando há uma situação assim de maior stress, muitas vezes eu sinto como eu antigo, às vezes vem ao de cima, mas eu também só tenho conseguido perceber isso porque tu muitas vezes olhas para mim e dizes, olha, calma, mas tu tens que, vamos ver, o que é que está a acontecer A, B e C, o que é que tu podes fazer para resolver, não sei o quê. Isso também é um bocadinho aquela chamada a atenção e chamar a terra, porque tu dizes que se calhar muitas vezes as pessoas a ti disseram isso, mas se calhar muitas vezes eu agia desta forma e nunca tive E ninguém a ninguém me te dizia dizer nada, propriamente. claro. E Também é isto, que também passei por isso, certo? isto porquê? Ok. Porque também o contexto em que eu trabalhava a nível da enfermagem também é um contexto praticamente de constante stress, em que nós muitas vezes tínhamos que tomar decisões rápidas, não digo precipitadas, mas tínhamos que agir na hora para resolver e quase estávamos habituados a estar ali naquele constante Claro. stress, não é? E eu ter que resolver porque senão não havia volta a dar. E hoje em dia já não estou ligada à parte propriamente da enfermagem, não é? Mas sinto que muitas vezes quando há alguma situação mais estressante e que implica a pessoa se calhar parar um bocadinho, respirar e ver o que é que pode ser o plano A, B ou C, se calhar muitas vezes entra um bocado naquele ritmo, o que é que eu faço agora, eu tenho que resolver, e isto depois como é que vai ser a seguir, e não sei o que, começa a entrar um bocado naquele registro. E depois dou por mim e tenho ali o Bernardo a puxar a Sofia para a terra, assim, mas menina, tem É calma, engraçado. o mundo não vai morrer. Isso é engraçado, porque às vezes e é bom saber que de alguma forma ajuda, porque às vezes parece que quase que é um monólogo, muitas vezes, que eu estou a ter, a dar as perspectivas todas e tu não dá, e tu quase que não dás parte fraca, mas depois passado uma hora ou duas vens à minha beira e tal, desculpa, ou obrigado, Sim. e eu também, Porque se calhar mas é nesses engraçado precisos a tua forma momentos, de lidar com as situações. porque eu até tenho noção que nesses precisos momentos em que se calhar tipo, entrava um bocado em stress e exaltava e agora como vou resolver, eu acho que houve muitas vezes que eu olhei para ti, mas isto não há forma, tipo, e se calhar sempre fui assim. Exato. E tu olhavas para mim, ok, sempre foste assim, mas vais deixar que isso te molde para tu ser, vais continuar a ser sempre assim, queres ser sempre assim? E eu tipo, não quero ser sempre assim, é claro que eu quero mudar, não é? E às vezes é um bocadinho essa percepção, que é, eu sinto que muitas vezes vem um bocadinho do nós anterior ou do antigamente ao de cima em certas situações e que se calhar nós não gostamos. Acho que é nesse preciso momento nós também temos de ter a consciência que é, ok, tipo, eu não quero ser esta pessoa, eu se calhar sempre fui esta pessoa no passado e sempre agi desta forma no Este passado. sou eu, né? Este sou eu. Eu sempre fui As assim, que é a pessoas, expressão que as pessoas, eu sempre fiz assim. eu já ouvi muitas vezes isso. Yeah. E tal, este sou eu, esta sou eu sou assim. Tu estás a ser alguma coisa neste momento. Essa é a verdade e eu aprendi isto. Eu não sou especialista nenhum, mas interesso-me muito por esta área e aprendi muito isto na altura foi com o Bruno Mendo, que tu estás a ser algo, tu não és, tu não tens o próprio teu rótulo e Claro. podes te rotular de algo, mas és tu que escreves aquilo, estás a ser aquele rótulo. E tal como o rótulo depois tira, Claro. né? E a garrafa é transparente. Depois Né? é um É engraçado, bocado, na maior parte das só vezes. passas a vida toda também dizer, eu sempre fui assim, eu nunca consegui lidar, se tu vais dizendo também isso para ti próprio ou para ti própria a vida inteira, o Vai teu ser, subconsciente vai acreditar nisso e vais ser claro. sempre assim. Enquanto tu não acreditares que és capaz de mudar, não, eu consigo, ou não, eu vou aprender como é que se faz, ou vou desenvolver. Sim. E até há aqui, agora ia dizer por erro uma palavra que também tenho tentado não dizer, que é, eu vou tentar, Sim. que a gente muitas vezes acaba por cair nesse erro, que é, nós ao dizermos para o nosso subconsciente, ok, eu vou tentar mudar, a gente não muda. Sim, Da claro. minha cabeça. Foi como nós na Às vezes é última vez. mudar um bocadinho Nós essa dissemos, expressão. vamos tentar fazer isto todas as semanas. Não é tentar, é vamos ver uma solução para que resulte. Vamos fazer ou não? Sim, então Claro. de que forma? E vamos fazer. E eu ia falar, o que é que eu ia falar? Eu estava a falar da garrafa. Desculpa, eu do acabei estás por a ser, interromper. sim.
Mas eu queria chamar muita atenção a este tema, que é, as pessoas às vezes não percebem o quão o nosso subconsciente absorve tudo o que nós estamos a dizer. Exatamente. E reforçar aqui esta parte que é, enquanto nós dissermos para nós, eu vou tentar, mas eu sempre fui assim, eu nunca consegui, ou nunca foi boa, ou isso para mim isso as outras pessoas conseguem, eu sim. não consigo. Enquanto nós dissermos para nós Claro. isso, não é? Vai acabar por ser a verdade que vamos acreditar e nunca vamos conseguir mudar, não é? Olha, porquê que estás a fazer isto assim? Sempre fiz assim a vida toda Exato, e a vida toda, é sempre isso deu, mesmo. sempre deu este resultado, sempre foi assim, vai agora, porque é que vou agora fazer diferente? Yeah, Pá, completamente, mas se fizeres assim, e se fores por este lado em vez de por este, já pensaste, às vezes nem tens logo de fazer diferente, mas ouves e pôs em perspectiva muda logo o jogo. E o que eu ia dizer é que, se tu reparares, nós falamos muito disto, a nossa vida é baseada em decisões que nós tomamos e eu arrisco-me a dizer que 80 ou 90% são decisões tomadas sob stress ou sob Yeah. pressão. Sempre. A maior parte daquilo que nós temos hoje não foi, sentei-me aqui a meditar um dia inteiro, vou fazer isto. E fiz. Até porque normalmente, quando isso acontece, não fazes nada. Pensas e não continuas a pensar mais, né? Só fica no nosso pensamento a ideia. A maior parte das vezes foi o patrão disse isto e nós agimos de tal forma e Yeah. tivemos tal resultado, ou não agimos e paramos, né? O nosso pai ou a nossa mãe disse isto, o nosso marido ou a nossa mulher fez isto, disse isto, e depois a relação foi para ali, ou acabou, ou ficou mais forte. Mas anda sempre aqui à base disto, naquele jantar de família, um bebeu um copo e disse uma coisa qualquer, e eu, como tenho um orgulho muito grande, o quê? Então não sei o quê. Não, e depois chatice de família, anos sem se falarem, hoje um dia algum morre, aparecem todos no funeral, isso eu sabia, naquele jantar, ela era tão boa, a vida passa a correr, mas passa. E as decisões tomadas sob o stress, às vezes, isto não quer dizer que tu tenhas de deixar de viver as coisas. É precisamente o contrário, é para tu poderes viver ainda mais as coisas, é para tu poderes desfrutar ainda mais da emoção. Tu tens de ter essa inteligência emocional para agir nessa emoção também de forma de acordo com os teus princípios, com os teus objetivos, com a tua visão. Porque se agires em função só da tua emoção, na maior parte dos casos ela vai contra aquilo que tu pensavas. Por isso é que as pessoas depois arrependem-se de muitas coisas, né? Eu acho que o nosso próprio caminho sim. da vida acaba por ser um caminho de constantes desafios. Porque eu dou-te um exemplo, também já dei um bocadinho no episódio anterior, que é a gente se calhar durante muito tempo vai ficando um bocado no nosso pensamento, eu não consigo, ou isso não é para mim, e a gente vai continuando um bocadinho naquela roda da vida e depois a gente percebe que se calhar ao fim de algum tempo realmente nunca nada muda e que nunca nada muda e que as coisas começam sempre a ser assim. Ainda bem que falaste nisso, porque é para ir avançar aqui no próximo ponto, que é nunca nada muda. Porquê? Porque nós temos sempre tendência a ir a seguir o rebanho ou a seguir o ruído, o tal ruído externo que tu falaste há bocado, não é? Yeah. E que se fala um bocado lá no filme. Aliás, ele usa mesmo essa expressão do isto é só ruído, falar para o outro. Eles, pronto, como está todo contente, né? E está a ligar muito ao que as pessoas dizem, e o outro, tens de focar no que tu queres. É só ruído e tal. E às vezes subimos um degrau, é bom, temos que celebrar de alguma forma, mas a escada tem 500 degraus. Estás a festejar para quê? Festeja aí um bocadinho, mas depois não te esqueças do que é que tu queres atingir, né? E isto tem a ver com essas com crenças, né? As tais crenças que se fala. Tu sabes que o carro aqui a passar. Tu sabes, tu agora a dizeres isso é engraçado porque a pessoa também depois vai tendo sempre tomadas de consciência e isso faz muito lembrar o meu caminho, se calhar, do ano passado. Eu se calhar tinha muito ruído à minha volta e ouvia muito o que as outras pessoas à minha volta diziam, que era
olha, isto é assim, tens que aceitar, olha, as coisas nunca vão mudar, olha, a pessoa vai fazendo, não é? É E a gente isso. vai deixando consumir por aquele ruído. Mas quando a Não gente... vais falar com o... Não vais dizer isto, não vais reportar, não é reportar, se calhar, tipo, né? Não, mas deixa-me Queixar-te só... nisto, de queixar-te de estar a acontecer. Quem ouviu o episódio passado sabe o que é que tu sofrias, pronto. Mas diz, desculpa. Sim, não, é assim, também não é focar-se um bocadinho outra vez nesse Mas aspecto. é o Mas exemplo que podes dar. é o exemplo, e foi o que eu senti que era. Eu focava muito no ruído e nas pessoas que estavam à minha volta, que se calhar não eram as mais indicadas para me, não eram de todas as pessoas mais indicadas para me levar onde eu queria, e eu realmente só tive a percepção e a clareza de perceber que tudo aquilo era ruído quando parei e estive sozinha a pensar para mim o que é que eu queria para mim, É isso. sem ter opiniões ou ruído externo. Exato. E foi aí que eu percebi, não, ok, tipo, tudo o que eu tenho ouvido é só ruído, e eu estou-me a deixar alimentar deste ruído porque se calhar é mais confortável assim, mas não é isto que eu quero. É isso, porque as pessoas, eu acho que é muito isso, que é, normalmente a malta tenta se encaixar, para se tentar encaixar naquele grupo de pessoas, ou para agradar a determinada Mas é padrão, inconscientemente, sim, deixam muitas vezes de viver coisas que elas queriam. Ou quando é que foi a última, isto para quem está a ouvir também, tipo, quando é que foi a última vez que tu que tu fizeste alguma coisa de encontro a algo, por exemplo, que querias muito quando eras mais novo, e tinhas aquele quase que sonho, não sonho, mas que são coisas que não são impossíveis. E às vezes às vezes, por exemplo, às vezes é uma viagem. Sim, claro. Né? Às vezes eu gostava de ir, por exemplo, sei lá, eu adoro praia, eu gostava de ir conhecer as Maldivas, mas é pá, aquilo é praticamente impossível, é super caro e tal, aquilo é para ricos e não sei o quê. E o que é rico? O que é rico? O que é ser rico? Não é? Rico é a experiência de ir às Maldivas ou é ter muito dinheiro? Será que é a mesma coisa? Se calhar não é, mas claro que é preciso dinheiro. E depois é engraçado. Mas depois é pensar sobre isto, né? É debater. E as pessoas depois, a malta quase se esquece disto no ramo-ramo, no roda-roda, né? do dia a dia. E depois é engraçado. O tempo passou. É engraçado aquele contraste que é essas mesmas pessoas que se calhar te diziam isso é muito difícil, olha, tens que aceitar, é assim, se calhar aquelas pessoas não é que alimentavam um bocadinho aquela mentalidade que a gente também há de chegar lá num próximo episódio, que é a mentalidade pobre. O pai pobre. Pronto, a gente há também de chegar lá. O pai pobre, para quem lê o livro, o pai rico, pai pobre, sabe se calhar as mesmas pessoas te alimentavam dessa ideia, porque também para elas se calhar era normal a vida ser assim, quando tu depois se calhar tens te permites a ter aquele espaço e aquele tempo, não, ok, é isto que eu quero, eu vou afastar o ruído e seguir em frente e realmente fazes para fazer diferente e coisas diferentes começam a acontecer, essas mesmas pessoas se calhar olham para ti e ainda são as primeiras a te criticar, percebes? Tipo, olha, mas foste fazer isso diferente, foste largar o certo pelo incerto, o que é que estás a fazer? E quase que ficam ali a torcer, não é que torcer que corra mal, mas tipo, quase que à espera tipo, que aconteça alguma coisa mal para depois dizer, eu disse, claro, aquilo nunca... Eu avisei, eu sabia. Quase que para validação delas mesmas, não é? Que elas já sabiam que não ia dar certo. Ou do círculo, ou do círculo onde elas querem encaixar, elas já pensam assim, então eu sabia, estava só à espera, né? Sim, que é do tipo, ok, tipo, está a resultar para ela, não, afinal não está mesmo a resultar, eu tinha razão, tipo, aquilo é impossível. Algum dia é impossível, eu sempre, algum dia, é maluca, foi largar o emprego certinho que tinha, mas depois a ganhar bem, ainda ganhar bem, o que é ganhar bem. Mas o que é engraçado é que se calhar depois essas mesmas pessoas ao fim de algum tempo também vão ser aquelas que depois vão chegar ao pé de ti a querer saber como é que fizeste. Algumas, mas sabes muito poucas, são muito poucas. Ao fim de algum tempo tu acabas por perceber isso ainda também. Hoje tu estás a passar por isso, eu passei por isso, que é os teus amigos, ou aqueles amigos que eram os teus amigos mais próximos, tu tens dificuldade em estar com eles e falar disto que estamos aqui a falar. Não são eles que estão a ouvir isto. Pois, não sei se não são, então a maior parte tem certeza. Não são eles, porque e já agora, se tu estás a ouvir, se calhar envia a um amigo, ou então envia a uma pessoa que precisa, que é diferente, ok? Às vezes nós queremos trazer os nossos amigos e é quase como
nadar no mar com uma âncora amarrada aos pés. Vamos ao Yeah. fundo, não é? Né? E esses amigos, na maior parte dos casos, tu não consegues ter este tipo de conversas com eles e está tudo bem. E eles não deixam de ser teus amigos, mas são pessoas que tu provavelmente numa fase vais passar menos tempo e se calhar vai haver uma altura que podes quase não passar tempo e não quer dizer que quando te encontras com eles Sim, eu acho tenhas que aquele acaba grau por fazer de parte. amizade, mas é diferente. Acho que acaba por fazer parte do nosso crescimento, Do porque tu também crescimento, depois claro. começas a alinhar a tua visão e os teus objetivos noutras áreas que se calhar podem estar um bocadinho fora do alcance que os teus amigos neste momento estão a passar. Eles se calhar estão-se a rodear de realidades e formas de vida sim. diferentes que não estão tão alinhadas com a tua visão e está tudo bem. É isso. Mas claro, é um bocadinho isso que tu dizes, se calhar há certos Já pontos passaste- que não já vais sentiste- estar. Já sentiste isso? Sim, em parte, um bocadinho. Um bocadinho? Ok, está bem. A pessoa acho que acaba por sentir naturalmente, até porque, pronto, tu sabes, eu fiz uma grande mudança, saí da Madeira, vim morar para cá praticamente. Tenho estado um pé cá, um pé lá, mas praticamente a maior parte cá. E também aqui a pessoa vai se rodeando de outras pessoas, outro tipo de mindset, como eu costumo dizer, e pessoas se calhar mais alinhadas com aquilo que tu também queres atingir. E tu inconscientemente também vais-te querer alimentar e estar mais perto dessas pessoas, e é normal. Se tu queres um dia tornar um Cristiano Ronaldo, tu vais-te tornar, não vais tornar não, tu vais-te querer rodear de pessoas que também tenham todos os dias, que comem, exato, não é? Que também os têm hábitos essa do Cristiano ambição, Ronaldo. não é? Ok, Não vais-te rodear de pessoas que se calhar vão dizer isso é impossível, isso é só ele lá que teve sorte. Tipo, tu não vais-te querer te rodear desse meio de Claro. pessoas, tu vais querer te rodear de pessoas que também acreditam que é possível e é normal e está tudo bem. Tipo, as outras pessoas não deixam de ser tuas amigas. Sim. Se calhar Sabe, isso acaba por ir de encontro ao início que falamos, da tal inteligência emocional, que é tu lidares com isso e isso mexe precisamente com mexe uma bocadinho. emoção e com Mexe. memórias afetivas, né? Com emoções que tu passaste com aquelas pessoas e depois tu tens dificuldade no início, quando não percebeste ainda muito bem isto, dás por ti a pensar, então, mas como é que eles não veem isto que eu estou a ver? Isto é tão, tipo, aquilo que eu estou a fazer, ou aquilo que eu estou a viver, ou aquilo que eu descobri, é desta forma, é assim, é assado. Como é que eles não veem? É quase como tipo, tu não bebes álcool e eu bebo uma cerveja. Mas como é que tu não vês que isto aqui é top? Uma cervejinha, E eu não bebo né? mesmo álcool. É isso, é um bocado isso, né? É aquela coisa, chega a um, tipo, e eu agora, neste momento, eu às vezes pergunto-te, mas é quase que para te picar, para me meter contigo, olha, bebe um bocadinho e tal, já não é naquela do tentar que bebas, não é tentar que bebas, é no que experimentes, porque tu dizes, mas eu não bebo, opá, ok, mas não bebes porque experimentaste, ou Sim, e não gostaste, claro. ou porque não bebes, não bebo, opá, pronto, ok, mas ao menos experimenta, ou experimentar, não quer dizer, não é bem vais beber, vais experimentar. Yeah. Numa primeira fase foi neste sentido. Neste momento, eu às vezes estou a beber, quando bebo alguma coisa com um álcool, uma cerveja, uma sangria, o que for, olha, então um bocadinho, prova. Às vezes é para te apanhar distraída, só para me meter contigo, mas isto no sentido de quê? Que é, se tu dizes que não bebes álcool, eu não vou estar a querer que bebas álcool e a ficar chateado se porque tu não bebes. Opá, mas eu apetece-me uma cerveja e ela não bebe. Então não bebes uma cerveja. Caralho, olha, já não quero namorar contigo, não sei o quê. Não, às vezes é perceber isso também. Quando é numa relação, são coisas que a outra pessoa percebe, ele gosta disto. Se calhar ele quer ir a um bar beber uma cerveja, eu vou com ele, da mesma forma que se calhar tu queres ir, sei lá, Sim, eu acho arranjar que as unhas, ou sei lá, por exemplo. Eu acho que é uma questão eu não vou ficar de... chateado por tu ires uma hora a arranjar as unhas, em vez de estarmos uma hora a fazer outra coisa qualquer. Eu acho que é uma questão de aceitação, não é? Porque eu também senti um bocadinho isso, que era o aceitar que se calhar aquelas pessoas já não estavam tão alinhadas com aquilo que eu queria atingir, mas eu também já tinha mudado muito, no sentido de objetivos, de meio, pronto, já tinha mudado em várias coisas. Como é que tu aceitas? O que é que tu... Qual é o processo para tu aceitares?
Passa por quê? Por- Assim, resumidamente. Isso é uma pergunta realmente desafiante, mas eu acho que passa por... Eu, como acabo por ter o exemplo dos dois lados, ou seja, como costumo estar rodeada de pessoas que estão realmente alinhadas com o que eu também quero atingir e que sinto que me alimentam e que me vão realmente ajudar a chegar onde eu quero, versus as pessoas que eu continuo a gostar porque foram pessoas importantes para mim numa fase da minha vida e que não vão deixar de ser, mas que se calhar há certos assuntos que não vou se calhar debater ou falar com elas porque não me vão trazer ou alimentar de nada. Às vezes é um bocadinho difícil de explicar, mas eu sinto que com essas pessoas eu vou continuar a querer estar, mas se calhar não vou dar a oportunidade de estar tantas vezes, não é? Como as pessoas que se calhar vão me ajudar realmente a levar onde eu quero. Acaba por teres que arranjar ali um equilíbrio e aceitares isso para ti também. Eu acho E que teres essa noção. o aceitar, acho que não é a palavra certa, na minha opinião. Ok. Porque são aquelas conversas que nós. É engraçado chegar a este ponto, que é o objetivo. Sim, Acho que tipo, o aceitar não é a palavra certa, porque tipo, leva quase que aquela do aceita que dói menos, tipo, aceita sim. só. Eu acho que não é isso, é compreender. Estás a ver? Ok. Acho que a palavra certa é compreender. Que é isso mesmo, que é aquela pessoa pensa assim, faz assim, e eu dou-lhe uma oportunidade, como dou a toda a gente, de mostrar o que faço e o que penso e como penso e para onde vou. E ela pode querer vir ou não, e está tudo. E depois logo percebes se vale a pena perder muito tempo ali ou não, ou investir ali tempo ou não. E depois é compreender que aquela pessoa está a ser daquela forma, não é? Claro. Mas está a ser daquela forma e decidiu, se calhar inconscientemente, mas decidiu continuar a ser daquela forma. E tu decidiste passar a ser de outra forma. Logo, é normal que deixe de ser compatível. É quase que vamos aqui à matemática outra vez, como Eu outro acho que episódio, não é? eu acho que Quase isto que vamos também à calculadora. está-me a fazer Né? lembrar de outro aspecto, que é, eu acho que também essas pessoas que se calhar numa fase da nossa vida foram muito próximas a nós, também em parte querem o nosso melhor e o que seja mais seguro para nós. E quando eu digo isto, digo pais, amigos próximos, não é que não, aquelas pessoas não nos apoiem ou não compreendam, Sim. mas se calhar da perspectiva delas é, ok, eu não quero que corra mal para ela, eu quero que ela esteja bem, percebes? Às vezes é um bocadinho isso. No meu, pela minha experiência, aquilo que eu fui aprendendo é elas fazem assim e elas não conhecem outra forma de fazer, então também é muito isso. Querem quase que nos proteger da Imagina, forma claro, que elas também tipo, então é sabem. quase que, pá, mas é isso, tipo, se é um caminho que elas nunca percorreram, né? Imagina, como é que tu te sentes quando vês um caminho que nunca fizeste? É assustador. Não é? É normal, é assustador, é desconhecido, não sabes como é que é, não sabes qual é o resultado que vai sair dali. Mais ou menos, por exemplo. Não sabes, se for desconhecido, Vou-te só dar não tipo um sabes. exemplo. O meu resultado, o objetivo era, eu queria ter mais liberdade de escolha, eu queria ser mais livre, ou seja, eu sabia o que é que queria, tipo, no fim, atingir. Quando olhei para o caminho que tinha que percorrer, foi totalmente assustador, mas no fim eu sabia o que é que queria atingir ou alcançar. Mas o caminho Percebes? e o meio, os meios que tu escolheste não os conhecias. Não, é isso que eu estou a Foram dizer. passos desconhecidos, Sim, não é? mas tipo o fim, ou seja, eu sabia que se calhar tinha que escolher e passar por Claro. caminhos, como tu dizes, mas eu sabia que, sabia ou não, se calhar não sabia, mas sabia que havia a possibilidade de conseguir atingir aquilo que eu queria, sabia essa possibilidade, Mas eu claro, tinha que mas imagina, fazer. mas eu acho que isso é. Toda a gente sabe que existe uma possibilidade. Imagina. Depois é um bocado, vais morrer na ignorância, tipo, se nunca tentares não vais saber, não é? Nunca tentares, mas as pessoas preferem seguir o seguro. Sim, eu sei, é Sentir isso que compreendo. aquilo está seguro. Isto eu vejo pelo aquilo que eu observo. Não estou a dizer que é. Não sei nada. Percebes? Eu não sei nada. Eu sei aquilo que vejo e vou vendo ao longo do tempo também. E aquilo que eu vejo é que as pessoas preferem seguir o caminho mais seguro. E o caminho mais seguro, muitas vezes,
implica nós não termos Continuarmos onde resultados. estamos. Nós continuamos onde estamos e às vezes É isso. abdicar de coisas que gostávamos de fazer, coisas que gostávamos de ter, coisas que gostávamos de sentir. Mas tu sabes que eu acho que às vezes as pessoas nem essa noção têm. As pessoas Não tem. nem têm noção que estão a abdicar disso. Não tem. É isso. Tu hoje tens essa consciência porque se calhar sentiste e fizeste e tens porque coisas... eu já fui dessas pessoas. Eu também já fui dessas pessoas que abdiquei de, se calhar, sonhos e coisas que eu queria atingir e ter, porque a vida simplesmente era assim, tipo, e aquilo não estava escolhido ser para mim. Claro, mas... Percebes? Eu também muito tempo fui essa pessoa. Quando nós começamos E a deixava-me namorar... alimentar por isso. Quando nós começamos, como é que foi, né? Tipo, como é que foi? É um exemplo que é... Sim, nunca falámos sobre isso. Qual foi a... Podes contar. Naquela dia, já era de noite, né? A noite é mágica. Tal, e depois não aconteceu nada, porque tu não quiseste. Não. E o que é que tu disseste? Quando nós nos íamos estávamos a despedir, tu ias para casa, o que é que tu disseste? Eu disse algumas coisas e algumas das que eu disse foi que eu neste momento sentia que precisava de estar sozinha, estar no meu caminho, que não queria ninguém e estava bem assim, porque neste momento eu sentia que queria estar só eu, ia fazer o meu caminho e que não sentia que ter outra pessoa me ia neste momento acrescentar, porque não também não estava, não era para mim e que não estava preparada para isso. Estavas de coração partido, acho que foi esta a expressão também que usaste. Sim. E que também por isso não te querias magoar mais e não te queria magoar não querias magoar claro. A mim, né? É aquela coisa que nós às vezes... Depois era um bocado, era foi o que eu lado, disse, eu não sei se iria ser capaz de entregar aquilo que realmente tu mereces. E como é que soubeste? Não soube. Acho que as coisas... Okay, vou-te fazer a pergunta de outra forma. Achas que hoje entregas aquilo... Achas que hoje entregas isso? Muito mais, até. E achas que tens também isso? Sim, sem dúvida. E como é que sabes isso? Sim, não gosto de ter a expressão tive que arriscar, mas acho que as coisas acabaram por desenvolver naturalmente e senti que havia algo diferente. A gente se calhar, mesmo nós termos tido essa conversa logo de início como que a estabelecer e não ter acontecido nada, não aconteceu mesmo nada, nós continuámos a falar, começámos ali a construir uma amizade muito forte e que depois se calhar chegou ao ponto de perceber que aquilo não era só uma amizade forte, se calhar era muito mais, era companheirismo do outro lado, era uma pessoa que nos ouvia, era visões também alinhadas, de alguma forma. Era 24 horas quase que 24 horas em videochamada. Sim. E era... Mas isto para chegar ao ponto de... Sim, não sabia. Tu no meio daquilo tudo e dizeres que não, e não quereres e achares que não, ainda assim tu deste... O que eu sentia estava a ser diferente. Deste uma oportunidade, também pode ter a ver... Dizia para mim que não queria, mas o que eu sentia era outra coisa. Mas isso é o que acontece na maior parte das pessoas. As pessoas se calhar dizem, isso é para ricos, sou pobre, eu nunca vou ter isso. Às vezes nem é isso, às vezes é arranjar desculpas para fugir à possibilidade sequer de... Eu agora não posso, porque eu agora não tenho tempo para falar contigo. Eu agora tenho o meu carro avariou e eu tenho que levá-lo à oficina, então não posso, não podemos ir tomar um café ou não podemos ter uma conversa. Ou às vezes falamos das pessoas que até já estão às vezes interessadas em fazer alguma coisa diferente e falam connosco, mas depois... isso até é bom, eu até me via mesmo a fazer isso, mas... Agora não posso, porque eu agora vou ter obras em casa e não sei o quê. É quase como quer dizer, olha, tu tens aqui o teu cheque, podes ser milionário agora, mas... Não quero, não, isso até era bom, mas olha, Deus me livre, Olha, como uma vez me disseram, e esta, eu nem sabia o que responder, que era... Olha, eu realmente gostava de ter tudo isso, mas eu já estou a ver que o caminho é muito longo e que eu tenho muito trabalho pela frente e eu não tenho tempo ou paixão a esperar tanto tempo para atingir esse resultado. Por isso, olha, vou-te continuar a apoiar e eu fiquei,
quê? Tipo, Sim, mas eu gosto, olha, mas parabéns porque tu fazes e eu, olha, e já agora, e no nosso caso específico, já agora, se eu souber de alguém que vai de férias, eu digo para reservar tudo. Quer dizer, quando isto ainda ia falando aqui muito abertamente, também não tem nada que saber, quando tu ganhas uma comissão, quando fazes essa reserva, porque és consultora de viagens, e eu também sou, e também ganho uma comissão quando faço uma reserva de um cliente. claro. No caso específico, estamos a falar de uma pessoa que queria se tornar consultora e se fosse ela a fazer a reserva, ganhava ela a comissão. Mas não é, pá, é muito bom, foda, ganhar uma comissão por reservar as viagens que eu já reservo. Sim, Isso é bom mas pronto, demais. também não é por aí. Isso aí é muito bom para ser verdade, não esquece. Mas pronto, em forma de conclusão. Mas isto aqui vai de encontro ao próximo ponto, que não há também aqui um funcionário que trabalha muito bem, não estou a brincar, mas isto vai de encontro complementando. Tu deste uma oportunidade a ti e a mim também, e a nós, Claro, a nós principalmente. e as coisas aconteceram. Mas o que é que aconteceu, não é? Não é, imagina, ao dia de hoje, a este preciso momento, que é supostamente se acabasse agora, que é o final, se o mundo acabasse agora, né? O que é que ganhamos, né? De resultado? Sim. Né? Mas será que foi? Ou seja, isto para tentar pôr isto em perspectiva, que é, não é sobre este momento agora o que é que eu ganhei e o que é que tu ganhaste, o que é que nós ganhamos agora, né? Tu sabes que isso está-me a levar para um momento que queria partilhar. Que o fascinante é o que é que nós vivemos até agora, né? E a maior parte das pessoas foca-se no o que é que eu vou ter lá. E foi um bocado isso. Mas não é lá. Vou partilhar contigo, tipo, e tu estavas lá presente. Isto aqui é a minha dor hoje em dia, é ainda. E eu já, desculpa. Não tem mal, diz. Eu ainda não consigo mostrar às pessoas que não é lá. Porque elas estão focadas no lázinho delas, né? Um objetivozinho pequenino, se calhar, de vida que têm. Quando elas podiam querer atingir algo maior, mas não é sobre esse algo maior, porque esse algo maior provavelmente vai ser o caminho que elas fazem, a pessoa em que elas se tornam, as experiências que se vivem, né, os momentos. Olha, foi isso que aconteceu connosco. Foi como uma pergunta que me fizeram agora há uns tempos atrás, visto que já estou mais ou menos há 6 meses em que mudei a minha vida, em que se calhar eu estava à espera que essa mesma pessoa perguntasse: olha, estás feliz, estás realizada, como é que está a ser para ti esta nova fase? E a primeira pergunta que me fizeram foi: olha, quanto é que estás a ganhar? Estás a ganhar mais ou menos do que estavas a ganhar antes? E eu fiquei tipo, e nem sabia o que respondia, tipo, porque não é sobre isso. E eu ainda hoje, tipo, eu até fui logo comentar contigo essa pergunta que me fizeram, porque para mim foi... E nem consigo ainda explicar, porque só demonstra do outro lado realmente o não compreender, tipo, não é pelo dinheiro, não é pelo troféu, não é pela conquista ou pelo pódio, é por tudo, é por todo o processo de transformação que a pessoa passa, que muda enquanto pessoa, que mudas a tua forma de pensar do género, não, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. As vidas que tu impactas das pessoas à tua volta, é tudo as experiências, as conversas. É muito difícil de conseguir transmitir isso. E é como também há várias pessoas à nossa volta que nos dizem que isto é tipo, é muito mais que dinheiro. Tipo, o dinheiro é só uma consequência daquilo que tu estás a fazer. É uma das várias consequências, sim. Nós temos um casal muito próximo, o Rui e a Diana, pessoalmente o Rui sempre nos disse muito esta mensagem, pelo menos foi uma pessoa que eu sempre fixei que me disse isso, e é verdade, tipo, o dinheiro vai ser sempre só uma das consequências de tudo aquilo que tu estás a fazer, e o foco não é esse, porque o dinheiro tu tens, não é? Tipo, o dinheiro vai e vem, não é? E sabes que eu já achava isso, porque pronto, se calhar convivi com várias realidades e já pensava isso, e convivia às vezes com pessoas com algum dinheiro, acredito eu, se calhar, podia ser só aparência também, mas
nunca julguei da forma que tu estava, que se calhar essa pessoa. Não é um julgar, Não mas foi, eu digo, tipo, se calhar foi inconscientemente, ela fez essa pergunta inconscientemente, normal, é a realidade que a pessoa porque vive. se calhar para Não ela, se foi, eu tivesse a ganhar, se calhar sim, foi mais sem do que maldade, antes, tipo, é do género, ok, então ela está bem, se for a ganhar mais, ok, ela tomou sim, uma tipo, na decisão cabeça péssima. dela foi sem maldade e está tudo bem, Sim, claro. não tem problema nenhum. Foi um bocado do tipo, era mesmo essa a pergunta que querias fazer, não era? Pronto, mas isto para dizer que eu lidava com algumas pessoas assim, não é assim, com algumas pessoas que tinham algumas possibilidades financeiras e eu já não julgava assim, sabes? Eu já tinha aprendido por outro tipo de coisas e acontecimentos não relacionados com dinheiro, mas calhar pessoas que perderam muita coisa, que por muito dinheiro que elas pudessem ter, Perderam o essencial. perderam se calhar o Podes essencial, dar o né? exemplo. Pessoas que, no caso específico, e aproveito de mandar um abraço, não sei se ele está a ver, nós não temos falado muito, mas na altura eu vou dizer que é o Mister, se ele estiver a ver, ele já sabe que é ele, não preciso dizer mais nada, que me ensinou muito, porque era uma pessoa que estava praticamente bem sucedido na vida, não era propriamente, não tinha muito dinheiro, mas tinha o resto, tinha Tudo o e resto. financeiramente era super estável, acima da média, e tinha tudo o resto, o casamento, tinha uma mulher bonita, uma filha, tinha muito trabalho, lidava com muitas pessoas, estava ligado ao futebol, que era uma área que ele gostava muito, ou seja, tinha ali quase tudo, o trabalho, o Sim, hobby, sim, tinham tudo. tinha algum sucesso, um, e ele teve um acontecimento, uma infelicidade que deixou paraplégico. E a vida dele mudou. Muitas pessoas desapareceram, tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, digamos, de profissão, de coisas que ele Estatuto conseguia também. fazer, de estatuto, desapareceu. Aos quase 40 anos, e ele teve que lidar com isto e divorciou-se, creio que por opção da mulher, não sei, acho que também não é importante, pronto. A filha era pequenina, quando é mais pequena, se calhar não percebe muito bem ainda o que é que aconteceu e de repente, como homem, como pai, tu gostas de ter determinada presença e ele não conseguia dar, e eu lidei de muito perto com isto tudo, sabes? E depois vi ele a reconstruir-se e a ir buscar novamente a parte por exemplo, do futebol e assim mesmo de cadeira de rodas, e a malta olhava para a cadeira, mas não era mas ali, estás a ver? E julgava pela cadeira, mas não é a cadeira, percebes? Olhava, lá está, porque a malta olha para o resultado agora, olha para a pessoa agora, mas não é a pessoa agora, é o que é que a pessoa viveu, o que é que ela teve que sofrer, o que é que ela teve que passar, de bom e de mau, né? Pronto. E isto fez-me perceber que não era sobre dinheiro, apesar de ser importante ter dinheiro, porque ele também precisou de dinheiro, porque depois implica, para tu teres qualidade de vida naquele estado, tens que ter algumas condições, porque infelizmente também aqui em Portugal não temos os apoios que devíamos ter Sim, quando estamos e em nisso. conclusão. E isto para chegar à questão de que hoje em dia as pessoas que hoje em dia tenho a experiência de conhecer pessoas que que não tinham dinheiro para pagar a renda da casa e hoje ganham acima de 10 mil euros, se calhar, por mês. Yeah. E as pessoas são as mesmas. E elas continuam a vir à minha casa e eu vou à casa delas. E, e antes não havia copos e agora há louça Da melhor. quase de ouro. Mas não é sobre isso. E antes não, a televisão era pequenina e agora é do tamanho da parede. Mas quer saber? Não mudou nada. As pessoas são as mesmas. Se calhar até elas se calhar elas até se tiveram que crescer, não é crescer, é transformar-se no sentido de que muitas pessoas deixaram de estar com elas, porquê? Porque julgam-nos pelo dinheiro que eles agora ganham. Sim.
porque não percebem que eles, quando falam em ganhar mais dinheiro, não é sobre o dinheiro em si, é sobre a transformação enquanto pessoa para ganhar mais dinheiro. E a consequência deles, claro, uma delas foi Sim, o pronto, dinheiro. eu já falei aqui um bocado, mas Em jeito de conclusão, que mensagem é nós, que podemos deixar aqui para terminar este segundo episódio? que E o darmos maior continuação. resultado é o caminho. Sim. E É o aquilo, caminho que fazes. e é o que é que importa, o que é que realmente importa. Não é o dinheiro, mas tu sentes que és feliz neste momento Muito mais que feliz. E- Sou realizada. e tu tinhas dificuldades financeiras antes? Não. Como é que era a tua vida financeiramente antes de teres decidido fazer esta jornada? Era muito estável, até porque no hospital a gente fazia muitos turnos extraordinários que eram pagos e eu, para além do hospital, ainda tinha um part-time dentro da enfermagem, por isso Ou seja, o dinheiro, num digamos, pequeno... nunca foi, nunca era problema. Vivia na casa dos meus Ou seja, pais, não tinha engraçado, encargos não é? financeiros. Que é engraçado que é, Não. numa pequena média bolha, tu tinhas mais ou menos liberdade financeira. Sim, posso dizer que sim. Não é? Se calhar não tinha liberdade financeira para fazer, para se calhar gastar em coisas, pronto, gastar muito dinheiro numa coisa só, ou seja, comprar uma coisa que seja muito, 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 muito cara. Onde eu Não é? não era gastava, onde eu mais investia o meu dinheiro era nos meus 25 dias de férias. Pronto, e tu se calhar conseguias ir facilmente onde quisesses. Sim, era só escolher onde queria ir, Não é? basicamente, sim. Pronto, ou seja, tu tinhas liberdade financeira e eras infeliz. Sim. Não percebias na altura, mas eras. Pois é, É? e ouvindo tu a dizeres agora, também vou tomando essa consciência, sim. E Ainda agora, mais, não é? Ainda mais. E neste momento, tu se calhar ainda não acreditas ou ainda não percebes, mas vais ganhar mais dinheiro do que ganhavas antes. É um processo, é normal. Estou a construir algo meu. Ou seja, o que é que mudou? É isso? Isso mudou alguma coisa? O que mudou é que eu nestes últimos 6 meses fui mais feliz ou realizada do que alguma vez fui em 5 anos de enfermagem. Isso já te disse várias vezes. Isso foi o que mais mudou. Não é só enfermagem. 5 anos de vida, vá. Mas sim, era o meio que eu estava, era o meio que eu conhecia, era a realidade que eu vivia todos os dias. E não era pelo dinheiro. Se calhar eu fui fazendo muito pelo dinheiro, pelas pessoas que estavam à minha volta, não é? Tipo, tens de trabalhar para ter dinheirinho, poupar, para depois teres a tua casa. E eu limitei-me nesse sonho que se calhar era das outras pessoas. E não era esse sonho que eu queria seguir. E elas hoje que têm dinheiro, muitas delas, ou vão tendo, para fazer algumas coisas. Mas depois, imagina, mas essas coisas que elas fazem depois são como é que eu digo? É uma felicidade momentânea. Ok, tipo, eu farto-me de trabalhar, estou super cansada, tenho este dia de folga, vou às compras, comprei uma mala super cara, agora vamos sair à noite e vamos gastar imenso dinheiro num jantar super chique, gastámos imenso dinheiro naquele momento, sentiram-se super bem e no outro dia volta à mesma coisa. São tipo felicidades momentâneas ou temporárias. Sim. É comprar a felicidade por um momento, mas não é uma felicidade que dura. E neste momento a minha felicidade dura todos os dias. E ainda não é sobre. E não tem a ver com dinheiro, não é? Nós estamos. É um tema que é importante falar, às vezes é um tabu. E não pode ser, porque por um lado ele é preciso, mas por outro não é ele que faz feliz. Eu acho que a melhor expressão para explicar isto é o dinheiro vai potenciar aquilo que tu és. Exato. E que tu queres ser e que tu fazes e que tu queres fazer. E dando um exemplo, se tu hoje fazes um jantar com amigos, por exemplo, e não tens muito dinheiro, pronto, ganhas normal, se calhar aqui em Portugal, né, os 800 mil, 1500
2000 já começa a ser. Quem ganha 2.000 euros é porque ou fez turnos extra ou trabalha, subiu um bocadinho já na empresa que está e é um bom funcionário. E, se calhar tu depois, com mais possibilidades financeiras, o jantar vai ser o mesmo. Mas se calhar vai ser. Não está no jantar. Vai ser num restaurante diferente, se calhar vai ser num país diferente. Até pode continuar a ser no jardim da casa. A viagem que vais fazer, se calhar vai ser num banco mais confortável de avião, em vez de ser na Ryanair. Se calhar, mas achas que é isso que vai mudar? Não é isso, não tem a ver com, não tem a ver com isso. Tem a ver, o que muda é a experiência em si. O que não é o que muda, o que importa realmente é a experiência em si. Muda às vezes o lugar, o sítio, o carro, se calhar muda, mas no final de tudo, se tu tirares isso tudo, é fixe, é bom, mas depois tu chegas à conclusão que. És feliz com o quê? Sou feliz com o quê? Tirando isso tudo. Com as pessoas que têm à minha volta, contigo, sou feliz contigo, em qualquer parte do mundo, com muito ou pouco dinheiro, não é sobre isso. Mas também sabemos que há muitas experiências que queremos ter que é preciso ter mais dinheiro e também não temos problemas nenhuns em falar sobre isso e em gastar esse dinheiro nessas experiências. Sim, se calhar para nós muitas vezes só nós sabemos o que é que sentimos e o que é que vivemos, o que é que ganhamos. Nós se calhar facilmente abdicamos de comprar uma roupa nova ou estar a jantar fora por exemplo, para guardar aquele dinheiro e investir ou numa experiência. Ou um carro novo. Sim. Ou uma televisão grande, ou um iPhone. Sim. Ou tanta coisa, ou a roupa, já falaste de sapatilhas. Sim. Para nós é mais importante outras coisas. Mas não deixa de ser importante também. Sim, eu acho que o resto acaba por ser um complemento. Sim, apenas. Claro. Porque depois é isso, porque depois também tens mais dinheiro e depois de estudares também o dinheiro. Sim, não é? Sim, mas só ter mais isto ter mais e menos é engraçado, é muito bonito também, parece que estamos para aqui depois vai ficar para outro episódio, mas o dinheiro estuda-se também, pai rico, pai pobre, os segredos da mente milionária, são passos, primeiros passos que podes dar para estudar o dinheiro, para depois ir por aí fora, para depois perceberes que é tudo, depois é tudo, é sobre tudo, não é só sobre isso, é sobre... Sim. É sobre tu poderes também fazer isso, também comprar uma roupa diferente quando quiseres e não só viveres trabalhar para depois ires comprar aquela roupa, comprar esta roupa e tal, e se chegas a casa, eu acho que é aquela pergunta que tu olhaste para não mim e acho que uma vez fizeste, que é porquê que vais fazer isto todos os dias? Ou porquê que vais trabalhar todos os dias? É isso? E te fazes pensar. E às vezes fazias de borla. O que é que ele faz hoje? Fazias de borla? Fazíamos de borla isto? Sim. Fazíamos? Está aí a resposta. Sim, mas depois, mas por exemplo, há conversas, então anteontem. Antes. Olha, já temos que ir almoçar. Estávamos numa reunião, numa formação, mentoria, seja o que for, que estávamos com várias pessoas a dar. Fazias aquilo de bordo. Na verdade, no final daquilo, não recebeste nada ainda. Recebi. Eu sei que recebi. Eu também. O quê? Os comentários das pessoas a dizer que lhes estamos a ajudar. Obrigado. A gratidão. Yeah. Pois, às vezes é sobre isso. É isso que alimenta. Eu sinto isso. Quando disseste que tu sabes que mesmo, já não sei qual é que foi a pergunta que fizeste. Só mesmo para terminar, porque também já se faz longo, que é algumas pessoas já me perguntaram, mas tu não tens saudades da enfermagem? E eu olho para as pessoas e respondo, mas eu continuo a ajudar pessoas todos os dias e até muito mais. E é uma ajuda... o meu propósito continua, só que de forma muito maior, porque agora sinto que consigo ter o mesmo impacto na vida das pessoas. Isso, tu tens impacto real, não é que antes não tivesse, mas as pessoas antes chegavam à tua beira no desespero, a morrer, algumas morriam. Não é? Sim, yeah.
E tu, eu quero ajudar pessoas, mas tipo, ela já chega aqui com É uma, diferente. uma facada, né? Imagina, Sim, né? sim. Ela chega aqui com o pescoço cortado ao meio, o que é que eu vou fazer? Né? E tu agora, Sim, é não, sobre tu isso. agora consegues ajudar as pessoas a ter realmente, a mudarem a realidade É delas procurar a e a crescerem, a gratidão. terem mais. E isso é. É procurar a O que é que é? gratidão das outras pessoas e a nós mesmos também. E é procurar também fazer algo que. Primeiro, algo que fazias sem te pagarem. E Exato. depois encontra a forma de o fazer a te pagarem. Pronto. É isso. E se não souberes, manda mensagem que a gente explica. Não te explica, mas, não, mas sim, hoje em dia também sinto que, por exemplo, facilmente, e devido a todo esse percurso, consigo, tu consegues facilmente mostrar a uma pessoa como é que ela pode fazer, ir por a Uhum. esquerda, pela direita ou pelo meio, e encontrar formas de isso se tornar rentável, seja lá o que for. Isso também tem a ver com a experiência. Conheces pessoas, fazes coisas, falas para pessoas, falas para 500, 600 pessoas que te estão a ouvir, não estão só a fazer de conta. E a malta, quando virem alguém no palco a falar para muita gente, pá, aquilo tem que ter ali alguma coisa, não pode ser só sem querer. Quando virem um vídeo que tem milhares de visualizações, opá, não foi sorte, não foi sorte. Não há, a sorte não existe, a sorte dá muito trabalho, não é? Yeah. E da mesma forma que não vai ser sorte a gente ter o vosso like aqui no vídeo. Porquê? Porque vocês têm que ir lá carregar. Olha, já estou a Bem, ficar aqui com este braço bem bronzeado. vamos à nossa vida. Espero que isto Obrigada ainda esteja a por- gravar. Obrigada também por terem ficado até ao fim e assistido. Eu acho que é importante para nós, mas também a gente espera que seja importante para vocês deste lado e vamos aqui continuar, pelo menos todas as semanas, trazer aqui um assunto. Também para nós é bom. Sim. E isto são temas também que eu começo para aqui a falar, entusiasmo. Tenho que pôr aqui o timer para não falar mais. Vamos ter que arranjar aqui um truque em que diga, vá, corta, que já está a ficar muito longo. Mas pronto, também acredito que só ouve quem quer, por isso. Que é a magia do podcast, é essa, só ouve quem quer. E deixar também a pergunta que é se tu aquilo que estás a fazer hoje, estás a ser o quem tu queres ser, ou estás só a encaixar num meio de ir de encontro ao que os outros querem para ti, ou se já começaste a dar passos, estás a conseguir ter o resultado e a ser a pessoa que queres, ou ainda estás constantemente a voltar ao velho, ao Sofiazinho, ao Sim. Bernardinho, como dizia. Yeah. Bem, Obrigado, coisa. malta, por estarem desse lado. Subscrevam o canal, deixem like e qualquer coisa, enviem-nos Beijinhos. mensagem também que vamos estar deste lado para vos ajudar. beijinhos. 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 Beijinhos para as pessoas. Anda cá. Beijinhos. A ver se aquele vinho vinha aqui. Vai lá buscá-la rápido. Vai lá buscá-la antes que olha, vou acabar. Vou desligar o vídeo. Tchau. Aquele vinho estava ali a A Calhau já subscreveu o canal, malta. Subscreva o canal e tenham um like. A linda. A linda.